Maravilha, então. Primeiramente, bom dia a todos. Hoje a gente inicia um grande projeto que é a Trilha das Estrelas Planejar. Falarmos de vários temas que podem nos auxiliar nessa retomada do mercado imobiliário. Nós temos lives muito especiais, iniciando com essa, né, do Rafael Nader aí, da OLX, para trazer muita coisa bacana para a gente, com o objetivo de construirmos possibilidades de soluções, né, Rafa? Porque a solução verdadeira para tudo isso que a gente está passando, temos possibilidades e isso daí juntos. Para esse momento que estamos enfrentando, que não está fácil para ninguém, não é mesmo? Esse projeto está sendo promovido completamente pela Planejar Seguro. Eu sou a Keila Guimarães e a gente vai dar início à nossa tão esperada live. Eu quero, com muito carinho mesmo, apresentar o nosso convidado de hoje. Seja muito, mas muito bem-vindo, viu, Rafael, a nossa trilha. Você que já é um parceiro, um amigo da Planejar. É muito bacana para a gente iniciar esse projeto com alguém tão antenado ao nosso mercado como você. Mas vamos lá, né? Rafael, conta um pouquinho para nós, fala um pouquinho para a gente quem é você. O que você faz hoje na OLX? Como é que você participa desse nosso mercado imobiliário? Fala para a gente. Bom dia, Keila. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado a todos aí pela presença digital. É um prazer estar aqui com vocês também. Então, bom, na OLX eu tenho já eu vim do mercado financeiro, né? Como vocês sabem, trabalhei bastante tempo em banco, em seguradora, já com uma proximidade maior do mercado imobiliário. Nos últimos 5 anos trabalhei próximo do mercado de seguro-fiança e eu vim para assumir a área de imóveis na OLX há 2 anos. Então, né, dentro do OLX, que é um portal, uma plataforma totalmente horizontal, né, existe uma verticalização que é o foco todo que a gente dá para o mercado imobiliário e é dessa área justamente que eu sou responsável lá na OLX. Maravilha. Fala conosco, Rafa. Com o Covid e isolamento, o que você acha que mudou mais em se tratando de mercado imobiliário? Qual que é seu prisma sobre isso? Essa pergunta ela é complicada, né? Porque, no fundo, eu acho que o mais interessante é a gente tentar entender menos sobre o que mudou de imediato, porque isso a gente está vivendo na pele e eu posso comentar um pouco do que a gente tem sentido lá, mas mais do que vai ficar depois da mudança. Né? Acho que são 2 aspectos interessantes dessa visão. Né? O que impactou de cara é algo que eu acho que todos nós estamos percebendo. Né? A gente tem uma digitalização forçada e massificada, né? Então todos fomos obrigados, entre aspas, a migrar para o mundo digital. E na OLX a gente deve lançar em breve até a divulgação disso pela imprensa e tal. Na OLX a gente percebeu uma reação, de certa forma, boa. Né? Então, como nós somos originalmente uma plataforma digital, a gente percebeu até em alguns indicadores, por exemplo, locação, um aumento das buscas nesse período, o que é natural. Né? Então, as pessoas que ainda faziam parte da etapa das buscas de maneira offline, elas passam a operar aqui no mundo digital de uma forma mais intensa e massificada. Né? Agora, é óbvio que a gente tem percebido um impacto também regionalmente muito diferente. Né? O Brasil, como a gente sempre comenta, é um continente. Então, nós percebemos, por exemplo, que nos estados do Sul, a gente tem um aumento de imobiliárias querendo anunciar na OLX. Nos centros profissionais que nós chamamos, a gente, por exemplo, só em key accounts, que são imobiliárias grandes, eu tive 30 novas imobiliárias no mês passado. Enquanto em Minas, a gente teve uma série de imobiliárias pela questão do fechamento das lojas, eventualmente uma nova adaptação digital, pedindo para ficar um tempo fora da plataforma até repensar. Um comportamento muito interessante foi que no dia 15 de março a gente teve um boom de pedidos de imobiliária falando assim, cancela a minha conta, porque isso sem dúvida era parte de um evento de contingência onde todos param e pensam, preciso economizar a qualquer custo.
E conforme os anunciantes profissionais, as imobiliárias, perceberam que a necessidade de estar presencialmente digital, ela era majoritária nesse momento, começaram a voltar. Então, a gente teve uma recuperação em 30 dias, menos de 30 dias, 20 e poucos dias, de 60% dos clientes que pediram para sair da plataforma querendo voltar. Então, o que eu percebo muito que aconteceu, e isso aconteceu no âmbito profissional e no nosso âmbito pessoal, foi uma adaptação ao momento, né? Que a gente toma um baque de uma situação nunca existente antes, né? Que a gente não sabe para onde vai, o que faz, etc. E começa a se acostumar com essa situação, que é a famosa resiliência, né? E nesse momento, quem é mais resiliente, sem dúvida, consegue, e se adapta melhor à situação nova, consegue sair na frente, né? E enxergar as oportunidades, né? Porque exatamente. Nesse momento é uma grande oportunidade. Exatamente. E eu acho que o povo mineiro como um todo se sai muito melhor disso. Eu acho que a gente tem os melhores exemplos aí, imobiliários super criativas, fazendo delivery de imóvel, fazendo uma série de coisas malucas, mas que eu tenho visto na prática ali que tem dado resultado, né? Tendo mais presente digitalmente, etc. Né? Agora, sobre o segundo aspecto, que é como a gente vai sair, né, disso, muito menos como a gente foi impactado. Então, primeiro, a gente foi impactado com muito susto, então todo mundo toma susto, reage de maneira irracional ainda, vou cancelar tudo, vou fazer tudo, depois começa a voltar e começa a entender como elaborar melhor a presença digital. Agora, como a gente vai sair dessa, né? Eu acho que é a pergunta do milhão, ninguém tem, eu não tenho pretensão também de ter uma resposta única para isso. Mas eu tenho conversado com outros players, né, de outros mercados, e tenho conversado principalmente muito com o pessoal fora do Brasil, do mercado imobiliário que está mais, de certa forma, já estavam mais digitalizados, né, já estavam mais avançados. Só para você ter uma ideia do que eu falo quando já estavam mais avançados, na Austrália, por exemplo, o valor investido por imobiliárias e incorporadores em portais de imóveis é proporcionalmente, comparado ao PIB deles, então, 7 vezes maior do que o Brasil. Então, a gente sabe que o Brasil, ele digitalmente estava muito atrasado e existiu uma corrida muito grande para que a gente se digitalizasse, né? Não é à toa que players que chegam com um mínimo de digitalização, em 2 ou 3 anos, se torna o maior imobiliário do Brasil, como é o exemplo do Quinto Andar, hoje tem mais de 60 mil imóveis, ou outros players ali conseguiram, de maneira rápida, digitalizar. E a gente percebeu daí que era necessário. Porque subiu uma travada. Só pra gente ok. Será que está melhor agora, Eliana? Vocês estão me ouvindo bem? Está ouvindo bem? Nós ouvimos até onde você disse sobre os números da Austrália e aqui no Brasil em relação ao exemplo que nós temos do Quinto Andar. Excelente. E agora está bem, né? O vídeo está bom, o áudio bom? Tá ótimo. Ótimo, então tá bom. Se estiver instável, você me avisa de novo. Então a gente percebe uma corrida muito grande, e acho que, de certa forma, com sucesso, do mercado imobiliário indo se digitalizar, né? E com isso surgiram muitas startups no último ano, né? Para vocês terem uma ideia de números sobre isso, a gente tem mais de 700 startups hoje no mercado imobiliário. Esse número é basicamente 180%, quase 3 vezes maior do que o mesmo número em 2017, pessoal, no final de 2017. Então, basicamente, em 2 anos, a gente saiu de coisa de próximo a 200 e poucas startups para 700. E o interessante é que a taxa de mortalidade delas é muito menor do que a taxa de mortalidade de startups em outros mercados. É uma taxa de mortalidade de 16%, ou seja, elas estão vingando, elas estão funcionando. E a boa notícia é que boa parte dessas startups tem justamente a pretensão de ajudar na digitalização do mercado, né? Inclusive apoiando os players, os atuantes tradicionais e que não eram digitalizados, né? Você vê muita startup atuando aí no B2B,
Quem quiser consultar esse mapa, a Terracota Ventures faz esse tipo de mapeamento, vale a pena buscar. Inclusive, Minas Gerais é um dos focos, São Paulo, Minas e Paraná, de onde essas startups surgem, né? E isso, para mim, é um sinal muito grande. Estou conversando com o pessoal lá fora, conversando com o Mike Del Petri, que é um grande especialista também. Eu vou pôr o nome dele aqui no chat, que é outro... Posso ir pondo aqui no chat, Keila? Pode sim, por favor. Mike Del Petri, para quem não conhece, vale a pena consultá-lo, seguir, né, ele nas redes sociais e tal. Ele é um grande especialista, consultor do mercado imobiliário. Nesse momento agora nosso da OLX, com a proposta toda de aquisição do Zap, etc. A gente tem conversado muito com ele como consultor mesmo, ele traz muito exemplo de fora. E pautado também todo esse mapeamento aí das startups. Então, o que eu tenho percebido, enfim, no mercado imobiliário, é que nós vamos ser talvez um dos mercados que mais vai ter aproveitado a crise para se digitalizar, né? Então, eu acho que tem uma série de mercados que a gente atuava de uma forma, com essa pandemia a gente passou a atuar de outra forma, e depois que a pandemia passar a gente volta igual era antes, ou muito próximo do que era antes, né? Então, o mercado de viagens, né? Você vai parar de viajar, pelo menos para fora do Brasil, por muito tempo. Você vai mudar a maneira que você faz as suas viagens. Você vai pegar um carro, vai para um lugar mais próximo. Você vai fazer uma viagem digital pelo Google Earth, ou o que quer que seja. Mas você tem uma tendência a depois voltar. As viagens, as agências de viagens, então, obviamente com algumas adaptações, mas ela volta, né? Majoritariamente ela volta. No mercado de automóveis, há uma tendência de aumentar a compra de carros. Então, você via uma tendência de diminuir a compra de carros e já está se vendo na China um aumento pela procura de aluguel e compra de carros em detrimento dos transportes públicos. Então, é um mercado que se intensifica, mas de uma maneira ainda totalmente tradicional. Então, quando a gente falava que a gente ia parar de andar de carro, veio uma crise faz a gente voltar a andar mais de carro, né? Então, você volta ao estágio que você estava. Você tem vários exemplos desses, né? Uns que vão demorar mais tempo, outros menos e tal. O mercado imobiliário eu acho que não volta. Eu acho que realmente as adaptações que a gente vai ser obrigado a sofrer com a crise, ela, de maneira majoritária, vão prevalecer. Por quê? Porque elas vão acelerar processos que já estavam em andamento. Então, quando a Loft, por exemplo, que é um player aqui de São Paulo, que talvez alguns de vocês já conheçam, que faz o famoso iBuyer, né? Ela compra, reforma e vende imóveis. Ela fez um grande anúncio que agora conseguimos fazer o nosso primeiro registro digital de imóvel, né? Que motivo ela vai ter para, depois da crise, deixar de fazer digitalmente toda a parte contratual de registro de compra e venda de imóveis? Nenhum motivo, porque é um avanço, né? Para que, se com a crise isso foi permitido, depois os cartórios todos se adaptaram, etc., após a crise isso vai continuar, a gente não vai voltar atrás, né? Um imobiliário que começou a filmar os imóveis dela, criar vídeos, etc., e melhorou a qualidade das fotos e fez um tour virtual dos imóveis, e etc., para começar a atender melhor esse público. O que vai acontecer com o público? Ele vai se acostumar com isso. Ele vai ter feito um tour virtual, ele vai ter gostado de fazer esse tour virtual, vai ter achado melhor do que fazer uma visita presencial, pelo menos quando ele ainda está no momento inicial das buscas. Ele precisava visitar uma série de imóveis, gerava um custo gigantesco para a imobiliária, a cada 10 imóveis, só um ele fechava, e ele pode se satisfazer com todo aquele aparato visual que ele tem hoje na internet, antes de eventualmente efetivar uma visita, ou um corretor filmando aquele imóvel para ele. Porque ele vai voltar a fazer a visita 100% do tempo? Não, boa parte vai continuar exigindo uma busca. O Mike, ele fala muito disso, né? O consumidor de imóveis, ele estava acostumado com um serviço, de certa forma, ruim, na média. A OLX é um exemplo disso. Se vocês entrarem lá, vocês vão ver que péssima a qualidade das fotos que a gente tem dos imóveis, etc. E como a gente tem agora uma tendência a melhorar essa experiência do usuário de modo a mudar radicalmente o comportamento de consumo dele depois da pandemia. Então, eu tenho isso como uma boa notícia, porque as fontes de investimento que a gente tem que fazer agora, seja ela para melhorar o atendimento do lead que você vai ter, colocando um bot de atendimento nos horários que você não consegue atender, seja ele melhorando a distribuição do lead de uma forma digital para os seus corretores, seja ele melhorando e intensificando a qualidade da foto, trazendo fotógrafos profissionais.
tudo isso que eu estou falando, você tem startups fazendo, a imobiliária pode contratar essa startup para fazer isso. Você melhorando, você criando tours virtuais para os seus imóveis e etc. São investimentos que você faz não só para sobreviver à crise, são os investimentos que você faz para sobreviver após a crise. Então, isso é uma vantagem que o mercado imobiliário tem, porque nenhum dinheiro agora vai ser jogado fora. Tudo que a gente investir, ele vai ser colhido depois. Eu arriscaria dizer que é a única solução que a gente tem, porque se não investir agora, eu acho que é um trem que está passando, esse trem do mercado digital é um trem que vem andando de maneira lenta. A gente achava que era rápido, mas ele estava ali dando espaço para todo mundo entrar nele, entra no vagão, sai do vagão do trem, ainda está naquela mesma plataforma, você entra em outro, testa o modelo aqui e tal. O que está acontecendo é que ele está acelerando, porque está todo mundo no digital. E daqui a pouco vai virar um trem-bala, né? Ele vai virar um trem-bala. E ele vai parar numa outra estação. O mercado imobiliário, depois desse movimento de digitalização, ele vai ter mudado muito, mais do que outros mercados. E se você não pegou esse trem agora, você não pega ele mais. Então, ele é um momento decisivo, né? Ele é um momento que a gente tem que intensificar investimento. E não é fácil. Não tem fórmula correta para isso. Não é fácil porque a gente sabe que a vida do empreendedor é muito complexa, né? Nós, na OLX, de certa forma, somos uma empresa de tecnologia que a gente vive de receita também. A gente está vendo a receita caindo naturalmente, como a receita de todo mundo está caindo nesse momento. E se reinventar nesse momento é muito difícil. Mas agora eu vejo também na pandemia, finalizando a minha resposta sobre a pergunta do que tem mudado, uma empatia generalizada sendo colocada tanto no âmbito profissional como pessoal também. Então você tem uma série de empresas oferecendo gratuitamente uma série de soluções, sejam elas o Zoom aqui que a gente está usando, né, uma plataforma que estão disponíveis agora, que não estavam antes, que as imobiliárias e os players podem usar isso nesse momento, vários startups fazendo teste nesse momento, e a maior parte das empresas dando desconto de 50%, 30%, 40% para que as suas plataformas possam ser usadas. Então, de certa forma, é muito difícil agora a gente pensar em investir, mas, infelizmente, eu acho que é a única solução. Eu acho que é o momento que a gente tem que investir mais em digitalização e não se afastar disso. E o único alento que a gente tem é que realmente a gente tem uma disponibilização maior de ferramentas digitais nesse momento, algumas gratuitas, outras com um custo muito mais baixo do que teriam, do que havia antes desse momento de crise, né? Maravilha. Então, talvez eu tenha me estendido um pouco, mas... Não, mas tá ótimo, Rafa. Está bem bacana. Eu acredito até que boa parte do que é a minha segunda pergunta, você já respondeu na primeira, mas a gente vai enfatizando aquilo que as pessoas querem ouvir. E me diga uma coisa, Rafa, para você, como você enxerga o mercado imobiliário pós-Covid e pós-isolamento em relação às tendências? Uma delas a gente já deixou muito claro aqui, que é essa era digital. Mas como que você enxerga tudo isso? As tendências do mercado imobiliário. Sim, eu realmente acredito, assim, peraí que eu estou abrindo uma tela aqui, se você me permitir, eu compartilho até com o pessoal, pode ser? Maravilha, por favor. Eu acho que tem algumas... Eu acho que não tem muito segredo, né? As tendências que a gente já vinha discutindo antes, elas continuam as mesmas, na minha opinião. A única questão é que a gente está acelerando muito isso, né? Então, basicamente, a gente tem uma tendência que existia de digitalização da jornada, ela já é uma realidade, ela não é mais uma tendência, você obrigatoriamente tem que digitalizar a sua jornada inteira para poder atender o seu público agora. O meu ponto é que ela está virando uma realidade de uma forma muito mais rápida, né? Em todas as etapas, vamos pegar o exemplo da locação, desde a hora da busca ao imóvel pelo inquilino que está buscando o imóvel, ela está digitalizada. Você tem que ter um formato de agendamento digitalizado, várias startups fazendo isso, que você pode plugar na sua operação para que ela agende a visita, ou o tour virtual, ou a visita online digitalizada. A própria visita, propriamente dita, que era presencial, você tem que achar ferramentas para fazer ela de forma digital agora, seja ela quais forem, né? Seja o corretor fazendo um call e apresentando o imóvel digitalmente, seja ele dentro do imóvel filmando o imóvel, e aí a gente tem uma série
de modelos. Essa é uma das coisas que volta, sem dúvida, depois das aberturas, a você ter também a visita presencial. Acho que isso vai mudar da água para o vinho, mas você pega uma MRV, por exemplo, que é a maior incorporadora aí de Minas da América Latina, ela já antes da crise não fazia mais estandes presenciais novos. Ela tinha acabado já com maquete presencial e decorado. Ela estava fazendo 100% das visitas com óculos virtual. Ainda assim, em loco, mas você percebe uma tendência muito grande de aceitação do público a fazer uma visita virtual. Por que não fazer na casa dele? Né, de cultura, um aculturamento. Isso já estava acontecendo, ela já tinha migrado 100% dos stands dela para isso, ou para o objetivo de migrar, de não fazer nenhum novo. Então, você percebe isso. Então, são todas as etapas digitais, né? Uma que é muito clara para a gente é essa questão da visualização do imóvel, né? Você tem que ter fotos de muito melhor qualidade. Então, fotógrafos profissionais, eu acho que é algo muito importante. E agora, realmente, no momento de isolamento, que para mim dura bastante tempo, vídeos são muito importantes. Tanto que nós aceleramos nosso processo lá no LX para assentar vídeo na plataforma. A gente já está assentando em piloto para uma série de imobiliárias e a gente vai fazer o rollout disso esse mês já. E para isso a gente fez uma pesquisa que eu compartilho aqui com vocês para mostrar o quanto é fácil a gente melhorar, né? Porque a gente está muito atrasado, né? Então, basicamente, deixa eu compartilhar a tela aqui. Então, a gente perguntou para um grupo de imobiliárias, key accounts, ou seja, imobiliárias grandes, depois imobiliárias que entraram pelo nosso segmento online, depois clientes privados, particulares que fazem anúncio, e depois televenda, certo? Perguntamos se atualmente vocês têm vídeos de imóveis nos quais estão trabalhando. Você percebe que todos os anunciantes profissionais dizem que têm vídeos em mais ou menos 45% dos casos. O que já é uma baita oportunidade aqui. Você imagina quão melhor posicionada está uma imobiliária que tem 100% dos imóveis dela em vídeo. É óbvio que é utópico isso. Quem vai ter isso é quem tem um lixo muito pequeno e tal. Mas você já percebe aqui uma dissonância, né? Agora, um dado interessante é que no privado, até que me surpreendeu, porque quase 25% dos clientes dizem ter vídeo filmado do imóvel deles nesse momento, ou terem feito um filme, mas ainda assim você percebe que é um serviço que você pode oferecer para um anunciante que antigamente não usava uma imobiliária, e são muitos, tá, pessoal? 30% dos anúncios da OLX são de anunciantes privados. Você pode captar esse anunciante com uma profissionalização desse momento, né? Quando a gente pega e pergunta daí qual é a quantidade de vídeos que você tem, 57% dizem ter até 25% dos imóveis. Então, a grande maioria tem uma parcela pequena dos imóveis com vídeo. E ainda assim, você pega 14% deles dizem ter vídeo em todos os imóveis. Imagina o quão à frente esse imobiliário está, né? Exemplos de vídeos aqui a gente tem vários, mas eu vou clicar em um e fazer já uma propaganda da imobiliária que tem, já que isso está aberto no YouTube, e ela merece, porque ela tem um negócio muito mais bem feito. Então, olha que diferente que é você ter uma experiência dessa como usuário, já que você não pode visitar um imóvel, e ter um vídeo bem feito como esse, entendendo e conhecendo todos os cômodos do imóvel, né? E, Rafael, me diga uma coisa, você tem os contatos, você tem como se fosse um e-book para nos auxiliar em relação aos nossos clientes? Ou não? Eu não posso, na minha posição, passar isso, tá? Mas eu sinceramente acho que é uma questão de não ter preguiça. Assim, coloca no Google e começa a pesquisar, pessoal. E procura. É lógico, esses fornecedores eles não estão escondidos, né? Esse é o momento que justamente eles estão se oferecendo para o mercado, porque eles mostrando a cara. Mostrando a cara. Então, basta procurar um fornecedor de vídeo, que você vai achar vários, sem dúvida. Pergunte para os seus pares, para outras imobiliárias. A gente ainda não criou essa plataforma de indicação. A gente quer criar, só que eu quero criar isso com isonomia, né? Garantindo que eu estou oferecendo todos os do mercado e não privilegiando um ou outro, tá bom? Existe a possibilidade de filmá-los nesse momento? 36%, isso foi na primeira semana da pandemia, tá? Dizem que naquele momento existia. Então, pessoal, vamos filmar. Aproveita agora para investir nisso, né? Filme os seus imóveis, né? Esse número, sem dúvida, está muito maior agora que a gente já se acostumou com a situação. Essa pesquisa foi feita na primeira semana. Quanto à transmissão ao vivo, existe possibilidade de executá-la? Metade diz que existe. Eu ia ao imóvel, com máscara, só a gente transmitir ao vivo, né? E por aí vai.
Bom, a gente tem outros 10 pesquisas para nós mesmos, entendemos se os clientes têm intenção de compartilhar aqui. Mas basicamente é isso, né? Então a gente tem uma visão clara do quanto a gente pode evoluir aqui, e a questão de pôr mão na massa e trabalhar. Eu tenho tido feedbacks super interessantes de parceiros nossos, um deles de garantia de locação, inclusive, eu só não vou mostrar o nome porque é um dado interno deles, mas que eles já voltaram na semana passada, atuam no Brasil inteiro, e já voltaram na semana passada a 87% da atividade que eles estavam no pré-Covid. Então, isso é um dado interessante, 87% de fechamento de contratos de locação. Talvez isso esteja acontecendo muito pouco para uns, muito para outros, deve estar bem desequilibrado, mas a gente tem aí uma visão otimista de abertura aí de mercado, né? Demora um pouco, obviamente, para atuar, mas a gente tem que lembrar que a hora que abrir, o consumidor vai ser outro, vai ser um consumidor muito mais exigente, né? Com certeza. Rafa, me diga uma coisa aqui, em termos de portais online utilizados pelo mercado imobiliário, nós sabemos que a OLX, sem dúvida, é uma grande potência e uma excelente ferramenta para as empresas do setor. Você pode dar algumas dicas para as imobiliárias utilizarem essa ferramenta da melhor forma possível? Por exemplo, o que deve ser feito e o que evitar? Fala um pouquinho para a gente. Sim. Bom, só aproveitando um pouco para falar do OLX, realmente hoje a gente tem o número 1 de mercado imobiliário em praticamente todos os indicadores, né? A gente já é o segundo portal com maior quantidade de listings, né, de imóveis, mas o OLX realmente é uma grande potência, né? Em top of mind para os clientes, quando se pergunta para imóveis, a gente é em primeiro lugar em todas as perguntas relacionadas a imóveis, e a gente tem um volume muito grande de clientes que vem desse perfil horizontal nosso, né? Então são 62 milhões de acessos todos os meses na plataforma, e em imóveis são 11 milhões de acessos por mês. E esses clientes de imóveis, 1/3 deles vem de outras categorias, né? Então, está buscando um carro, ele é impactado quando descobre que o OLX tem imóveis, ele acaba migrando para lá. E a permanência no site é de 16 minutos, o que é acima do Facebook, por exemplo. A gente agora começou a estar medindo para ver se isso está aumentando no Covid. Então, a gente é o primeiro lugar em número de páginas visualizadas, também no segmento de imóveis. A maior audiência do mercado entre todos os portais também, né? E tem um número, só para vocês terem a ordem de grandeza, são 14 milhões de usuários mensalmente procurando imóveis no OLX e 230 milhões de buscas por mês por imóveis no OLX. Então, realmente, isso obviamente eu quero passar para vocês um pouco, para quem não conhece, mas isso também para dizer que a gente consegue ter muito dado e muita sensibilidade do que está realmente acontecendo no mercado, né? E com base nisso, a gente criou um blog que eu vou compartilhar com você aqui também, que eu posso já antecipar algumas dicas dele, deixa eu só pegar o link aqui. Mas é um blog que a gente criou de negócios online, que justamente para vocês acessarem, a gente lança conteúdo lá o tempo todo, vários deles focados exclusivamente em imóveis, tá? E esse blog, ele dá justamente dicas de como fazer o melhor anúncio e etc. Eu vou colocar ele aqui no chat também, mas eu vou testar ele antes aqui no meu, para ver se eu estou com esse link correto. Um segundo. Sim. Olá. Primeira dica que já veio é 6 dicas para melhorar anúncios de imóveis nos canais digitais. Eu vou compartilhar então aqui com vocês, tá? E são dicas super interessantes, que a gente se baseia realmente em dados daqueles anúncios que a gente vê que tem maior ou menor aceitação pelo público, que tem mais ou menos cliques, e por aí vai, né? Chat. Coloquei aqui no chat para vocês, tá, pessoal, esse link. Mas basicamente, depois as pessoas podem entrar. E depois as pessoas podem entrar. Basicamente, eu tenho algumas dicas bem por cima, mas é basicamente o que vai ter ali nesse blog. Mas, por exemplo, tá? O título do imóvel, pense muito no título, né? A gente já percebeu que quando você coloca no título a palavra vendo ou alugo, na chamada, converte 58% mais vezes do que se essa palavra não está lá. Então, vendo ou alugo é algo que converte bastante. Embora títulos extensos
desinteressem o leitor, né? A gente percebe também que títulos curtos são bons. Exemplo, vendo apartamento na praia de Copacabana. A palavra venda é importante, converte 56% mais. Atente-se à descrição. 92% dos imóveis negociados na OLX possuem descrição completa. Isso é ruim, porque 8% não possuem descrição completa, né? Então, a descrição ela é bem relevante. Então, um resumo dos pontos positivos da residência, do condomínio, da rua, do entorno. Todos os imóveis vendidos ou alugados da plataforma, 41% possuem 100 e 500 caracteres. Então, é a faixa recomendada, embora eu ache esse range muito grande, né, entre 100 e 500, mas menos de 100 caracteres na descrição é pouco. Ressaltar as características dele, né? Então, informações dos arredores, etc. E daí entra no blog, que daí tem dicas mais pontuais, específicas, sobre como tirar fotografia, deixar o local limpo, arrumado, iluminação, etc. Então, são dicas mais práticas ali que vocês podem ter. Espero que vocês curtam aí o conteúdo. Então, eu nem sou um especialista ali disso, né, de como fazer um anúncio, mas a gente tem os especialistas lá e eles colocam isso de uma maneira bem didática, tá bom? Não, maravilha, porque tudo que é dica soma para a gente, né, Rafa? E nessa vida a gente tem que ir copiando aí aquilo que está fazendo sentido e gerando valor. Rafa, nós temos uma pergunta aqui sobre as ações. Existe alguma ação que a OLX está fazendo a fim de facilitar a contratação do portal? Sim, na verdade, a gente está tomando, primeiro, né? A gente está fazendo algumas ações de produto, como eu falei. A gente priorizou, por exemplo, a aceitação de vídeo para o mercado de terceiros, e a gente vai fazer o rollout disso na próxima semana já. A gente criou uma landing page gratuita para o anunciante de mercado primário, para incorporador, no qual ele não tem que pagar nada mais do que ele já paga, para gerar mais tráfego, que chama stand virtual. Então, todo mundo que tem stand virtual, que tem passeio virtual, consegue colocar os anúncios lá sem precisar pagar a mais por isso. E a gente está, de certa forma, se posicionando de maneira empática aos nossos clientes atuais e novos clientes. Tá? A gente tomou muito cuidado para não dar um tom promocional para esse momento, sabe? O que eu quero dizer com um tom promocional, né? Anuncie no OLX com 50% de desconto. A gente está dando descontos super agressivos, só que a gente não está querendo dar esse tom promocional, e está querendo muito mais ser empático à realidade daquele cliente, naquele momento, ao histórico daquele cliente com o OLX, a praça em que aquele cliente atua. Então, eu não tenho problema nenhum em dizer, por exemplo, que eu tenho clientes que eu dei 100% de gratuidade. Eu tenho um parceiro que vinha com a gente já há vários anos, que está numa praça que teve lockdown total, que ele tinha um ticket alto que ele pagava por X, e aquilo ia representar muito para ele como uma economia naquele momento, e a gente, naquele mês, abonou o boleto dele. É uma minoria que isso aconteceu. Para uma maioria, a gente conseguiu dar descontos super significativos para ajudá-los nesse momento. Descontos de 30%, 40%, alguns mais, também de acordo com o tipo de pacote que ele contratava. Para outros, a gente fez uma readequação do pacote. Então, para mais ou menos uma gama de 1.400 imobiliárias todas que têm anúncios acima de 500 anúncios na plataforma, a gente tem um atendimento personalizado, tem um time todo focado em atender esses clientes. Ele tem uma pessoa mesmo do OLX que faz esse atendimento, que faz parte do meu time, e essa pessoa vai estar à disposição dele para atendê-lo e entender o que melhor o ajuda nesse momento. A gente teve, por outro lado, clientes que aumentaram o investimento, ainda assim com desconto proporcional, mas aumentaram o investimento total, porque acreditou que nesse momento ele precisava ter mais presença, criou mais destaques, comprou mídia, etc., para ter uma presença digital maior. Para esse cliente a gente conseguiu dar bonificações, descontos, etc. Então, a resposta é, a gente está tratando caso a caso, a gente está sentando, conversando com os clientes, entendendo como a gente pode apoiá-los da melhor forma nesse momento, tá bom? E a gente tem, inclusive, espero que em breve saiam várias novidades justamente nessa linha de apresentar parceiros de mercado para ajudar esses clientes em fotografia, em visitação de imóvel, agendamento de visita, uma série de outros features aí que a gente pode acoplar à experiência desses anunciantes profissionais na OLX.
Tá bom? Top demais, Rafael. Muito bom mesmo. Sensacional a sua participação aqui conosco. Foi super bacana, muito enriquecedor para todos nós. Eu quero o que você tem para a gente aí agora nessa fase final. Bom, eu acho que é o momento mesmo de passar uma palavra de otimismo, né? Eu estava tomando muito cuidado com isso no começo. Eu tenho feito várias lives como essa. E a gente estava tomando muito cuidado em não passar um otimismo falsificado, né? No começo, porque era um momento que a gente não tinha controle nenhum sobre nenhuma informação, sobre nada, sobre o que acontecia. Eu busquei nesse tempo procurar de forma muito criteriosa as fontes de informação. Então, tem muitas essas fontes da OLX fora do Brasil. A gente está presente em mais de 90 países, com a OLX ou com outras marcas, né, dentro do grupo. Então, nesse país, eu tenho buscado muitas fontes que eu confio. Eu tenho buscado fontes no mercado de bancos. Então, Vitor Loyola, podem seguir ele, Victor Loyola. No LinkedIn, ele era o head de risco do Citibank quando eu trabalhava lá, e ele faz projeções do Covid desde o começo. E dessas fontes que eu tenho consumido, eu realmente tenho começado, desde a semana passada, com um otimismo extremo de acreditar que a gente está começando a virar essa curva mesmo, que a gente conseguiu fazer o tal do achatamento, e que é a hora da gente vender, ir para cima, trabalhar os leads, pessoal, trabalhem o lead. O cliente está querendo comprar, ele está querendo alugar numa quantidade menor, que você precisa estar disponível para ele. Com fotos melhores, vídeos melhores, um atendimento fora de horário. Eu não passei esse dado, mas só para finalizar, a gente fez um negócio que chama call tracking, né? A gente pegou 30 das nossas principais imobiliárias e ofereceu um serviço gratuito para eles como teste, que é de fazer o tracking, né, o rastreamento das ligações. Porque metade dos leads que são gerados no OLX são por ligação, já que o cliente está no celular, no mobile, ele clica e liga. E, pasmem, 30% dessas ligações não eram atendidas pelas imobiliárias, porque 90% delas eram em horário fora do expediente. Então, a gente tem que se virar para atender esse cliente fora do expediente, porque ainda mais agora é de arregaçar as mangas, né? Agora não tem dentro e fora do expediente, agora mais ainda, né? Então, a gente tem que ter uma maneira de atendê-lo, nem que seja por um bot, nem que seja por uma resposta ao WhatsApp dizendo que a gente vai retornar para ele amanhã. Porque 90% desses clientes que não são atendidos não retornam de novo, você perde. Então agora, se a nossa conversão era hipoteticamente, a cada 3 clientes a gente vendia 1, agora vai ser a cada 10 a gente vai vender 1. Vai diminuir muito, sem dúvida, mas a gente tem que estar exposto e ir atrás desses 10 para que a gente continue ativo e viva aí no mercado. Então, boa sorte, pessoal.